Então, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem, em segurança, com saúde. Nós vamos iniciar essa aula falando sobre as causas das mudanças no nível do mar, o que provoca essas mudanças do nível do mar. Então, isso não é, obviamente, novidade para vocês, né? Diariamente a gente consegue observar flutuações do nível do mar. Como isso ocorre? Mariana, como é que a gente observa isso? Mariana está por aí? Oi, professor. Então, como é que a gente observa as variações do nível do mar? Isso acontece diariamente, anualmente? Isso acontece a cada 10 anos, 20 anos, 1000 Eu anos? acredito que seja um tempo maior, né? Não diariamente, eu acho que não todo ano. Não sei certo, mas eu acho que é um tempo maior. Posso estar Certo. enganada. Acho que não Alguém sei. acha mais alguma coisa? Angélica, o que você acha? Olha, professor, eu não tenho muito conhecimento. Eu imaginava que fosse por causa das marés. Olha, interessante o que você falou. Mas, assim, entrei nessa área, mas, assim, sem conhecimento nenhum, eu estou adquirindo de acordo com o que eu estou aprendendo dentro do curso. Claro, claro. Assim, a gente está começando hoje fazendo, assim, resolvi começar fazendo pergunta para envolver um pouco mais vocês. Sim, isso é ótimo. É. Mesmo que eu tenha vergonha, às vezes, de me manifestar, mas, assim, eu coloco sempre que eu não tenho muito conhecimento na área. Eu estou aprendendo devagar. É isso mesmo. É por isso que nós estamos aqui, para compartilhar conhecimento e evoluir e aprender. Então, considerando o que você falou, diariamente, Mariana, nós temos variação do nível do mar. Afinal de contas, nós devemos considerar essa variação de nível como o próprio movimento das marés, como a Angélica mencionou. Eu estava pensando já em outra coisa, mas na frente, assim, tem as marés, mas eu estava pensando assim, variação do nível na questão de aquecimento, essas coisas, entendeu? Eu estava mais para frente. Você pensou de forma macro, né? Você pensou no impacto global de subida do nível do mar, o que está nas manchetes, né, dos jornais. Eu pensei nisso. De fato, você também tem razão. Na concepção temporal que você levou em consideração, a gente tem aí uma escala centenária até de milhares e milhares de anos, né? Na escala milenar, vamos falar assim. Nós temos também essas mudanças. Entretanto, mudanças diárias acontecem. Afinal de contas, o que são as marés? As marés são ondas de origem, né, gravitacional provocada pela influência da Lua, da força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua especificamente. O Sol também influencia? Sim, ele também influencia. Entretanto, a maior influência dessa força é da Lua. Então, essa atração gravitacional provoca uma variação vertical do nível das águas. Essa variação vertical, ela ocorre 2 vezes por dia, pelo menos. Né? Nós estamos falando de uma subida e uma descida. Aí sobe e desce de novo. Então, pelo menos 2 ciclos, aqui em Piúma, por exemplo, 2 ciclos, né, completos de maré que dura 24 horas e 50 minutos. Então, dentro desse intervalo de tempo, a água vai subir e vai descer 2 vezes, certo? Nesse contexto, ela passa, como a Lua tem fases diferentes também, nós temos movimentações verticais diferentes do nível das águas. Por exemplo, alguém foi à praia aí esses dias? Quem está em Piúma de vocês? Todo mundo? Eu estou em Piúma, mas eu não estou nem saindo de dentro de casa. Entendi. Não foi nem dar
Não, nem caminhar, nada. O Matheus está dizendo que trabalhou o final de semana no quiosque. Você olhou para a água, Matheus? Felipe chegou hoje. O Matheus viu, claro, né? Muito peixe. O que acontece? Para quem está observando aqui em Piúma, por exemplo, esse momento de lua cheia, por exemplo, é o momento que a gente vê que a Ilha do Meio, por exemplo, a gente consegue passar e chegar caminhando nela. Especificamente durante essa fase de lua cheia ou de lua nova. Tem 2 momentos, que é exatamente quando a maré sobe, atinge a maior pré-mar e atinge a menor baixa-mar. Então, durante essas fases, o que a gente vai perceber? Uma variação vertical maior, dada a grande influência que a Lua exerce sobre a Terra, com a força de atração gravitacional, ou seja, considerando a lei de atração dos corpos, certo? Então, o nível das águas, ele se modifica também ao longo do mês. Ele se modifica diariamente e se modifica ao longo do mês. E também, em uma escala de tempo maior, nós temos uma alteração em diferentes meses. Por exemplo, quando nós observamos o mês de março e o mês de setembro, são os períodos do ano em que as marés também ficam mais intensas. Ou seja, nós observamos uma maior amplitude, devido à maior aproximação da Lua da Terra. Essa maior aproximação vai gerar, naturalmente, uma maior atração gravitacional, e isso atrai as grandes massas de água, que são os oceanos, provocando uma maior amplitude da maré, ou seja, uma maior variação entre a baixa-mar e a pré-mar. Ok? Até aqui? Então, como a gente pode ver aqui no slide, né, quais são as causas de alterações do nível do mar? As marés, né, a atração gravitacional da Lua, que aparentemente não está aqui nesse slide, porque a gente vai considerar as ações internas do planeta, né, as forças internas do planeta, e as marés nós estamos considerando forças externas, ou seja, a força gravitacional, uma força astronômica operando e atuando nessa variação vertical do nível das águas. Entretanto, nós temos aqui, reservatórios de água, né, que estão lá dentro do continente, eles podem operar gerando essa mudança no nível das águas na zona costeira? Pode também. Ele pode também. Considerando que, se nós temos uma menor vazão dos rios, por exemplo, onde a gente consegue observar isso com maior frequência e com mais exatidão, é na foz dos rios de maior aporte, como, por exemplo, o Rio Amazonas, né? Principalmente aqui no Brasil, na América do Sul, extrapolando para a América do Sul, o Rio da Prata, na Argentina, né? O Rio São Francisco, por exemplo, no Nordeste. Então, nós temos rios de grande porte que trazem para o oceano um maior volume de água. Se esse volume de água é alterado devido à diminuição, por exemplo, da vazão desse rio, né, principalmente devido às chuvas, à construção de barragens, isso vai alterar a vazão desses rios. Naturalmente, vai ocorrer uma mudança na zona costeira aqui, onde eu coloquei o cursor do mouse, vai ocorrer uma mudança na variação do nível do mar, nessa altura do nível do mar. Vai ocorrer uma mudança. E essa mudança a gente classifica como uma variação relativa, ou seja, vai depender das situações que estão ocorrendo dentro do continente para que a gente observe essa mudança. Por isso, nós determinamos o que nós chamamos de variação relativa do nível do mar. E isso provoca uma série de mudanças também nos organismos que estão vivendo aqui na zona costeira. Além desse fator, dessas mudanças nas porções a montante dos rios, nós temos também mudanças na própria zona costeira devido à movimentação de terras. Movimentação de subida e descida, o que a gente chama de soerguimento ou subsidência. Quando as massas de terra, as massas terrestres, as massas continentais, elas passam por essa movimentação de subida, que é o soerguimento, ou a descida, que é a subsidência,
O nível do mar pode estar estagnado, mas para o observador que está no continente, por exemplo, ele vai observar como referencial, quem está no continente, ele vai observar que o nível das águas aparentemente está subindo. Então, nós temos essa variação relativa de subida do nível das águas. Porém, se for um movimento de soerguimento, está subindo, para quem está observando do continente, vai conseguir observar o quê? Que o nível das águas, ele aparentemente, relativamente, está diminuindo. Portanto, essa variação do continente, que nós denominamos como tectônica, de subida ou descida, né, do continente, isso provoca também uma mudança do nível relativo do mar, o nível absoluto. O nível absoluto, ele vai depender de alguns fatores dentro do próprio oceano, como, por exemplo, a circulação dos oceanos, ele vai depender da expansão da água, das mudanças de temperatura que a água apresenta ao longo do tempo geológico, como a gente já abordou nas aulas anteriores, né? Essa expansão, em virtude do aquecimento global, por exemplo, é provocada, né, pelo aumento de temperatura, o que vai fazer com que a água sofra o processo de expansão. Essa expansão vai provocar também uma subida do nível das águas, certo? Além desse outro fator, nós temos qual outro fator? O próprio derretimento da criosfera, o derretimento das regiões glaciares, ou seja, essas regiões contribuem diretamente para a maior entrada de água nos oceanos. Consequentemente, aumenta o volume dessas águas, que vai alterar e impactar diretamente na variação do nível do mar. Então, percebam que é um conjunto de fatores astronômicos e internos que provocam essa variação do nível do mar, local, regional, né, que pode ser uma referência somente dessa específica região como Piúma, ou um nível global, né? Aí, nessas circunstâncias globais, nós estamos falando das mudanças do clima, nós estamos falando de expansão das águas, né? Então, tem uma série de fatores que nós devemos considerar. E entre esses fatores, nós temos aqui, ó, observando uma escala temporal de 250 mil anos, por exemplo, como a gente pode ver na tela, o nível do mar ele passou por diferentes momentos de subida e descida, devido à influência astronômica, né, a distância, por exemplo, da Terra e do Sol aqui, ó, nós podemos observar que quando a Terra está mais próxima, né, perto do Sol, quando essa distância diminui, a atração gravitacional vai ser também maior e vai naturalmente resultar na subida do nível das águas. Por quê? A força de atração gravitacional vai gerar essa maior atração das águas e, consequentemente, o nível das águas vai subir, diferente de quando a Terra está distante do Sol. E isso existem ciclos, né, que nós denominamos como afélio e periélio. O afélio quando a Terra está mais afastada do Sol e o periélio quando ela está mais próxima. Essa mudança astronômica provoca uma variação do nível das águas. Isso eu estou considerando um fator astronômico, certo? Além disso, nós temos outros ciclos de variação dentro da Terra que promovem essas mudanças, como as próprias glaciações que o planeta vive, que vai depender também de condições astronômicas, de inclinação do eixo da Terra, determinando, né, os períodos de resfriamento ou aquecimento. Por sua vez, esses períodos determinam a subida e a descida do nível das águas. Ok? E isso, nesse registro que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é dos últimos 250 mil anos. Conseguimos observar claramente essa variação do nível das águas no planeta Terra. Ok? Observando a variação de temperatura, especificamente, como está nesse gráfico aqui, ó, a gente consegue identificar que nos últimos 400 mil anos, até o atual, ocorreram mudanças na temperatura.
da Terra. Essas mudanças, como eu falei há pouco no outro slide, elas provocam também uma expansão das águas. E isso vai gerar o quê? Uma flutuação do nível das águas também, ok? E isso, pessoal, que nós estamos falando, tem um impacto direto na dinâmica dos organismos que vivem na zona costeira. Por quê? Isso vai garantir uma maior ou menor frequência de inundação, uma maior ou menor área denominada como planície de intermaré, ou seja, uma área que é exposta quando a maré está baixa e ela fica submersa quando a maré está alta. Consequentemente, isso vai determinar a vida ou a morte de muitos organismos que habitam essas regiões, ok? Então, essa variação de temperatura, nos últimos 400 mil anos, como está sendo mostrado aqui no gráfico, nós tivemos temperaturas mais baixas, temperaturas mais altas. Então, é um movimento cíclico. E, mais recentemente, nós temos o quê? Um novo aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, registrando aqui nos dias atuais, tem apresentado, né, os instrumentos, os registros atuais, têm apresentado cada vez maior movimento de subida, de aumento dessa temperatura. Consequentemente, a expectativa é que o nível das águas também apresentem uma subida, devido à expansão da água oceânica, ok? Além dessa mudança, ela é provocada por uma questão não somente interna, mas as questões astronômicas, como eu já havia mencionado. Então, nós temos a excentricidade, que é essa movimentação que vai determinar a distância da Terra e do Sol, a inclinação do eixo terrestre, que vai determinar a maior ou menor aproximação dessas superfícies e maior ou menor incidência de radiação solar, e isso aqui é o que vai determinar, atualmente é o que determina as nossas estações do ano, mas isso também é cíclico, né, essa variação aqui que pode apresentar ciclos de 41 mil anos. A anterior à excentricidade, ela apresenta ciclos de 100 mil anos, e a precessão dos equinócios, que tem um ciclo ali de 26 mil anos. Isso aqui também vai determinar uma variação angular do sistema terrestre, que vai determinar superfícies que recebem maior ou menor incidência de radiação solar. E isso aqui vai determinar o quê? Os ciclos de aquecimento ou resfriamento da superfície terrestre. Só para a gente analisar as mudanças de estação, por exemplo, aqui nós estamos falando de um ciclo anual, né? A Terra girando ao redor do Sol durante os 365 dias. Essa variação angular que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai provocar uma mudança, que é o que nós chamamos de estações. Essas mudanças, elas trazem maior ou menor incidência de radiação solar. Então, quando o hemisfério norte, por exemplo, a Terra está mais inclinada, o hemisfério norte se aproxima mais do Sol, nós temos a maior incidência de radiação, e nesse momento aqui, no hemisfério norte, nós temos o verão, que é o que está acontecendo agora, exatamente no meio do ano, né? Esse período de junho, julho e agosto é o período de verão no hemisfério norte. E nós que estamos mais afastados, por estar no hemisfério sul, nós estamos experimentando o quê? O inverno. É por isso que existe essa inversão entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? E à medida que a Terra vai girando, né, ao redor do seu próprio, no seu próprio eixo e ao redor do Sol, nós observamos uma mudança, e as estações também são diferentes, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, passando do verão, a gente vem aqui, ó, por exemplo, o outono, né, porque gira nesse sentido, nós temos aqui o outono, depois o inverno, a primavera. A próxima estação nossa no hemisfério sul é qual? Alguém pode me falar aí? Fala, Mariana, para mim. Mariana? Angélica? Está por aqui ainda? Eu estou aqui.
a pergunta que o senhor fez, e na hora eu estava olhando quando eu estudo em casa, o senhor já viu como que é. Eu sei como é que é. Depois, o que a gente tem? Qual a estação que a gente tem? Aqui no hemisfério, o que a gente está experimentando agora. Qual é a próxima? A gente experimenta agora é o inverno. Depois do inverno, qual a estação? Para mim é primavera. Primavera, exatamente. O que está escrito aqui, ó. Só que está escrito em inglês, né? É o spring. Spring. Depois do inverno vem a primavera. Dança depois, de estação. Pode falar. Verão, primavera. Não, verão, inverno, primavera e outono, né? Não? É o inverno, que é o que a gente está vivendo agora. Depois vem a primavera, que vem ali por setembro, outubro, né? Novembro. E depois vem o verão. Verão, E aí é dezembro, né? Janeiro, fevereiro, é quando a gente aproveita, inclusive, as nossas atividades comerciais aqui na região se intensificam, a chegada dos turistas, né? Então a gente tem o nosso famoso verão. E depois do verão vem o outono. Esse giro que a Terra dá ao redor do Sol e a inclinação do seu eixo vai determinar a organização das estações que a gente experimenta na superfície terrestre. Além disso, né, a próxima estação que a gente vai viver, sendo o inverno, a primavera, vários ciclos, né, dos organismos marinhos, eles são desencadeados também. Isso a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver falando mais sobre a produtividade primária marinha. Ok? Então, esses ciclos globais, né, e inclusive astronômicos, são os ciclos astronômicos foram determinados como os ciclos de Milankovitch, que determina essa variação climática e períodos gelados, períodos frios, assim como períodos quentes na superfície do planeta, dada a influência astronômica que a Terra, né, apresenta em relação à atração gravitacional, à inclinação do seu eixo, a maior aproximação do Sol. Isso vai influenciar diretamente nesses momentos, né, nesses períodos glaciares aqui, ou os ciclos quentes e os ciclos frios, como a gente pode observar aqui nessa figura. Ok, gente? Vou avançar. E mais recentemente, o que nós temos? O aumento da temperatura. Nós estamos experimentando aqui essa subida de temperatura desde quando começaram os primeiros registros, ali de 1880. Os registros de temperatura mostram um gradativo aumento da temperatura, né? Hoje nós estamos, isso aqui até por volta de 1990, né? Início de 1990, mas esses valores aqui já estão acima, ou seja, passamos do ano 2000, estamos em 2021, com a previsão sempre de subida de temperatura. E isso tem provocado uma série de mudanças no nosso planeta. Esse aumento de temperatura, ele é natural, porém, ele pode ser acelerado pelas ações antrópicas. Esse aumento de temperatura, inclusive, ele é provocado pelo que nós chamamos de efeito estufa. Isso aqui vocês já viram em outras disciplinas, não é novidade para vocês, né? O efeito estufa é quando ocorre esse aprisionamento da radiação, né, na forma de infravermelho longo, né? A radiação solar chega na superfície terrestre, aquece essa superfície, e a própria superfície vai voltar para o espaço um comprimento de onda que nós determinamos como infravermelho. Esse infravermelho, entretanto, como nós temos uma atmosfera no planeta, temos nuvens, por exemplo, ele fica aprisionado no nosso planeta, gerando essa condição de maior temperatura. Ou seja, a radiação solar que atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície, como eu acabei de falar, e aquece essa superfície, né? Ao retornar para o espaço, né, esse calor, essa energia devido ao aquecimento da superfície, uma parte dessa radiação que é refletida, ela volta para a atmosfera e volta para o espaço. Entretanto, essa terceira parte aqui que nós estamos vendo, ó, parte da radiação, essa terceira parte, vamos falar assim, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, porque ela é refletida
de novo e absorvida pelas camadas de gases, ou seja, pela própria atmosfera, pelas nuvens, que vai promover o aquecimento do planeta. Ou seja, o efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Então, diretamente, o que eu estou falando de efeito estufa, é um efeito natural, devido à presença da nossa atmosfera. A existência dessa camada de gases que envolve o planeta Terra permite esse aumento de temperatura, dada essa maior retenção de radiação na superfície do planeta. E isso vai promover o aquecimento do nosso planeta. Isso é um fenômeno natural. Isso acontece porque existe atmosfera. Entretanto, ele pode ser intensificado? Sim, ele pode ser intensificado, dependendo da maior concentração de gases que conseguem reter essa energia. Então, havendo a maior retenção de energia, é natural que a temperatura também apresente valores maiores, né? E esses valores maiores de temperatura têm provocado, ao longo da nossa história, ao longo do tempo geológico, a mudança e o derretimento de grandes calotas, né, como a gente observa mais recentemente nos noticiários, né, placas de gelo que se soltam, né, na Antártica, no Ártico, devido à maior temperatura, devido ao derretimento das geleiras. E nós temos diversas evidências que podem comprovar essa retração das massas polares, ou seja, a movimentação dessas geleiras, como eu estou mostrando aqui nessa figurinha para vocês. Naturalmente, essas mudanças de derretimento, elas trazem maior volume de água para os oceanos, provocando o quê? A mudança no nível do mar. E essa mudança no nível do mar, novamente, vai alterar o ciclo de sobrevivência, de morte, de vida dos organismos que vivem no ambiente marinho e na zona costeira, certo? Além disso, ocorrerá o quê? Mudança, ou seja, alteração na vegetação, porque as temperaturas são mais elevadas ou eventualmente mais baixas, isso vai determinar o ciclo fotossintético das plantas. E aqui algumas evidências para vocês. Isso aqui é uma região onde havia uma geleira, né, em 1938, e aqui já em 1981, a gente observando o derretimento dessa geleira, né, uma área completamente já derretida, né, com algumas placas aqui, na verdade, de gelo, e observando aqui, lá na Antártica, o deslocamento desse iceberg aqui, ó, que soltou da Antártica no ano 2000, quando ele começou a se desprender, né, de setembro até novembro de 2001, quando ele se desprende completamente, como resultado do aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura que nós estamos vivendo vai provocar o quê? Uma subida do nível do mar. Porque a expansão da água vai gerar um movimento, essa expansão vai gerar também uma subida, ou seja, um movimento vertical do nível das águas, que é como está sendo apresentado aqui nesse gráfico, né? Por volta de 25 até pouco antes dos 10 mil anos, a Terra estava experimentando um período mais gelado. E esse período mais gelado, nós denominamos ele como era glacial. Essa última era glacial aqui, ó, o nível das águas estava muito baixo. E quando começou a aquecer, o nível das águas subiu, chegando aos níveis atuais por volta de 5 mil anos atrás, atingindo essa fase de estabilização em vários do planeta, certo? E aí a gente volta àquela figurinha lá do início da aula, mostrando que o aumento de temperatura vai favorecer o quê? A subida do nível das águas, certo? E isso aconteceu em várias regiões do nosso planeta, e na costa norte, por exemplo, do Brasil, nós temos aqui algumas regiões que trazem essas evidências para nós. Vários estudos foram realizados nessas regiões e mostram esses movimentos que nós chamamos de subida do nível do mar, são denominados de transgressão, ou seja, o nível do mar está subindo, é a transgressão marinha. E quando ele vai descendo, nós chamamos de regressão
marinha, certo? Então, por volta de 7.000 anos, 7.500 anos e 6.600 anos, essa região aqui, lá no norte do Brasil, lá no próximo da ilha de Marajó, nós observamos uma transgressão do nível das águas, certo? E aí, depois, houve uma regressão entre 6.620 e 5.600 anos. Então, várias regiões do nosso planeta passou por mudança, inclusive aqui no Brasil, na região norte do país, a gente consegue ver, ó, lá na Guiana Francesa, por exemplo, a subida do nível do mar entre 9.000 e 5.000 anos, que é exatamente esse período aqui, ó, que a gente está observando nesse gráfico. Entre 9.000 e 5.000 anos foi registrada a subida global do nível das águas, e regiões costeiras experimentaram esse movimento de subida do nível das águas. E depois houve uma estabilização, por volta de 5.000 anos. Ok? Graficamente, né, vamos ver isso numa figura, né, observar para ficar mais fácil. Por volta de 18.000 anos atrás, lá na costa sul dos Estados Unidos, na região da Flórida, como o nível das águas estava muito baixo, vou voltar aqui a figura, por volta de 18.000 anos, a gente está mais ou menos aqui nessa fase aqui. Algumas regiões revelaram até 300 pés, desculpa, ou seja, 100 metros abaixo do nível atual, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Isso é fantástico, aqui que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia da superfície que é atingida devido a essa mudança do nível das águas. Então, por volta de 18.000 anos atrás, lá na costa dos Estados Unidos, na costa sul, no estado da Flórida, como o nível das águas estava muito baixo, em torno de 120 metros abaixo do atual, nós observávamos uma maior superfície do continente. E o nível das águas estava lá embaixo. Isso aconteceu aqui em Piúma também? Certamente, gente, porque esse foi um movimento global nessa época aqui dos últimos 18.000 anos, tá? Alguns estudos precisam ser desenvolvidos, inclusive para comprovar. E é o que o nosso grupo de pesquisa aqui no IFES desenvolve. Pesquisas voltadas para compreender essa flutuação do nível do mar e responder qual é o impacto dessa flutuação na dinâmica da vegetação e na dinâmica dos organismos que vivem na zona costeira, que é um dos focos do nosso grupo de pesquisa. E aí, considerando o futuro, veja aqui, estou considerando a baixa do nível do mar, e no futuro, se o nível do mar subir em torno de 5 metros acima do atual, a cidade, por exemplo, como Miami, que está mais ao sul aqui dessa península, ela vai estar completamente coberta pelo nível do mar, né, pelo nível das águas do Oceano Atlântico, e mudando completamente as características aqui geomorfológicas, né, essas feições geomorfológicas, na zona costeira dos Estados Unidos. Naturalmente, isso vai acontecer também aqui no Brasil, porque nós vivemos na zona costeira também e vamos observar essas alterações, certo? E se o nível do mar subir 51 metros, por exemplo, né, o nível do mar acima, na verdade, não é abaixo, 51 metros acima do atual, aí cobriu completamente o estado da Flórida aqui, certo? E aqui na nossa região também a gente sofre com isso. Esses estudos, eles são desenvolvidos a partir de coletas que nós fazemos na zona costeira, coleta de material sedimentar, de material vegetal. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens dos procedimentos de coleta que nós realizamos para investigar essas alterações e comprovar com evidências essas mudanças no nível do mar que geram impactos na vegetação, como, por exemplo, na vegetação de manguezal, e na dinâmica dos organismos. Então, nós fazemos perfurações com esse tipo de amostrador aqui, visando coletar amostras para identificar essas mudanças que a zona costeira pode oferecer para nós como informações nas amostras, como dados científicos, comprovações, evidências específicas dessas alterações. Entretanto, somente esses dados, por exemplo, locais, eles são suficientes para nós, entretanto, a gente busca também mais informações. E movimentações como essa que vai acontecer provavelmente essa semana, né, de maior intensidade dos ventos, um evento de tempestade, por exemplo,
né, variação de pressão na superfície do planeta, nós podemos observar aqui, ó, em uma fração de algumas horas, mudança de toda a superfície de uma região devido à influência atmosférica, né? Ou seja, eventos de tempestade podem provocar alterações também no nível do mar? Sim, certamente, isso acontece. Então, isso aqui é uma imagem na região de Mianmar, né, capturada aqui durante a passagem do ciclone Nargis, que provocou uma inundação nessa planície aqui. Anteriormente, ela tinha essa geomorfologia, essa formação. Após a passagem do ciclone, como vocês podem ver também aqui, várias nuvens, né, comprovando a maior intensidade de ventos, a mudança. Nós temos o quê? Uma maior superfície de inundação, uma superfície inundada nessa região. E aqui a passagem, esse ciclone que passou aqui, isso aqui já é no sul do Brasil, tá? Gerando várias inundações, né? Então, as mudanças atmosféricas também geram inundações, que é o aquecimento, além, claro, de influências terrestres, estritamente terrestres também. A movimentação das nossas placas tectônicas, como eu falei no início da aula, também geram movimentação de águas que pode gerar impactos muito severos na nossa sociedade, não somente nos organismos, mas também na nossa sociedade e nas cidades costeiras, que é onde grande parte da população, cerca de 60% a 70% da população mundial vive, inclusive nós, que vivemos na cidade de Piúma. Essa imagem aqui é uma imagem lá do furacão Catarina, né, que aconteceu em 2004, mostrando na região sul do Brasil uma grande intensidade de ventos. Isso aqui provocou o deslocamento de massas de água na direção da zona costeira, trazendo ondas bastante altas, né, que é o que provavelmente está estimando também para essa semana e para a próxima. A maior intensidade de ventos poderá gerar, inclusive, de 6 a 7 metros aqui na costa sul do Atlântico, especificamente no litoral de Santa Catarina, no litoral de São Paulo, que pode chegar, inclusive, aqui no litoral do Espírito Santo. Ok? Então, esse movimento, como eu falei, pode ser intensificado pelo homem? Sim, pode. E é o que está sendo registrado a partir da Revolução Industrial, ali da sua primeira fase de 1760 até 1860, com o início da atividade industrial e intensificação, aumento dessa atividade, nós observamos graficamente o aumento da temperatura da superfície terrestre, que poderá gerar cada vez mais impactos de mudanças, né, na temperatura da superfície terrestre, assim como na temperatura dos oceanos, trazendo impactos e mudanças que podem ser irreversíveis para a sobrevivência de muitos organismos. Então, na segunda fase, de 1860 até 1900, com a difusão dos princípios da industrialização na França, na Alemanha, na Itália, na Bélgica, né, na Holanda, Estados Unidos e Japão, da utilização de novas formas de energia elétrica, a derivada do petróleo, por exemplo, surgiram vários produtos, né, como o próprio ferro, né, e o aço, e isso aí alavancou a indústria. Entretanto, ambientalmente falando, nós observamos o quê? Um movimento de aumento da concentração de gases estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono. O aumento dessa concentração é um gás estufa. É natural que a gente espera o quê? A intensificação, o aumento do efeito estufa vai provocar um aumento de temperatura. E aí a gente consegue ver, né, maior emissão de gases industriais, de gases devido aos processos industriais, principalmente aqui no hemisfério norte, né, aqui na América do Norte, na Europa, na Ásia, com a influência da América do Sul, da África, da Oceania. Então, a maior emissão de gases fica por conta dos países que estão lá no hemisfério norte. Portanto, a nossa contribuição, não sendo industrial, ela vai ser devido ao uso, né, e as formas de produção desses países aqui no hemisfério norte, como, por exemplo, aqui a produção agrícola, a queima
de florestas, a derrubada, o uso da terra especificamente, mostra aqui a nossa grande impressão digital que a gente deixa aqui como contribuinte do aumento das concentrações de gases estufa para a atmosfera terrestre, que vai favorecer e vai intensificar o aumento de temperatura. Dentre os principais gases estufa que nós temos aqui, o dióxido de carbono, metano, o óxido nitroso, CFC, HCFC, aqui o CF4, CF6. Então, nós temos vários gases que podem aprisionar maior quantidade de calor na nossa superfície terrestre, na nossa atmosfera. O principal que a gente sempre ouve falar é o dióxido de carbono. Entretanto, existem outros gases que têm um potencial de retenção muito maior que o dióxido de carbono, como vocês podem ver aqui. O próprio metano, ele é 20 vezes mais potente que o dióxido de carbono. E esse metano, ele é originado, por exemplo, a partir da decomposição da matéria orgânica. Ou seja, quanto mais matéria orgânica em decomposição, maior vai ser a chance de produção de metano, ou seja, pode ser muito mais intenso, 20 vezes mais potente que o dióxido de carbono, acelerando ainda mais o efeito estufa e, naturalmente, o aumento de temperatura na nossa superfície, na nossa atmosfera. Isso provoca uma série de mudanças também na dinâmica da vegetação. Quando a gente olha para a vegetação, esse aumento de temperatura vai provocar essa mudança na distribuição do padrão das vegetações globais. Como a gente pode ver aqui no Brasil, né, aqui na região Nordeste, momentos de maior abertura da vegetação, né, e momentos em que ela se desenvolve melhor. Essa movimentação nas regiões aqui próxima da Europa, lá no Canadá, a gente vê com mais exatidão uma grande influência das massas de gelo. Em períodos mais gelados, a vegetação vai retrair, e em períodos mais quentes, como vocês podem ver aqui, ó, a vegetação aumenta, principalmente vegetação de grande porte, tá? E isso a gente visualiza também dentro do ambiente amazônico. Isso aqui é um estudo feito lá na região amazônica, mostrando a movimentação da vegetação. Depois eu posso passar esse artigo para vocês lerem, quem tiver mais interesse, eu posso passar para vocês. E aí a pergunta que fica, qual vai ser o futuro do nosso planeta? Né? Como que a gente vai conseguir vencer essas mudanças que são influenciadas por nós também? As nossas ações também estão impactando diretamente, né, nessa dinâmica do planeta. O planeta, existem as variações naturais, entretanto, nós estamos influenciando e acelerando esse processo de mudança global. Eu fico por aqui com essa perguntinha para vocês aí, né, agradeço a presença de todos vocês e fico à disposição para eventuais perguntas. Alguma pergunta? Nenhuma? Professor. Diga. Bem, abaixa aí para mim. Em relação até o que o senhor falou sobre a influência do rio com o mar em relação ao volume de água. E na época de seca, que existe, nós temos a época da seca. No caso, essa variação é menor, né? No período de menor vazão dos rios, o que a gente percebe? Até o processo de salinização no estuário, né, que é essa área de transição entre o continente e o oceano, entra maior volume de águas salgadas, né, na direção do continente, e o nível das águas, inclusive, tende a ser um pouco menor. Então, se aumenta a quantidade de chuvas, o nível das águas vai subir. Se diminui, o nível das águas vai diminuir. Ok? Ok. E é porque eu não consegui ouvir a outra que o senhor falou, só regimento, que é a subida da maré. Não. Soerguimento, nós estamos falando de uma movimentação de massa continental, tá? Soerguimento, subida de massa continental, não é a maré. Tá. Entendi. Não é a maré, não. Entendi. E aí, quando diminui? Subsidência. O continente, tá? Subsidência. Tá bom.
é só essa, porque eu não consegui, durante a aula, assim, na hora que o senhor estava falando, eu gosto de escrever, entendeu? Para Perfeito. mim ver depois o que é. Mas aí, Perfeito. aproveitando, eu já peguei a resposta com o senhor. Obrigada. Perfeito. Ótimo. Mais alguma pergunta? Não? Então, vou parar o compartilhamento aqui, inclusive a gravação, né? Deixa eu só paralisar aqui.